Justiça americana nega divulgação de documentos do caso Epstein, mostrando que a justiça estatal só serve para proteger os poderosos e punir os dissidentes. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladys, o gladiador da Grande Glande, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Na semana passada, uma juíza federal da Flórida barrou a liberação de novos documentos sigilosos do grande júri envolvendo o caso criminal de Jeffrey Epstein. A decisão representa o primeiro revés para o governo Trump, que vinha enfrentando pressões públicas sobre como a investigação foi conduzida. Em sua decisão, a juíza Robin Rosenberg afirmou que suas mãos estão atadas, já que o Departamento de Justiça pediu a divulgação com base no interesse público e não como parte de um processo judicial formal. A polêmica ganhou força na semana passada, quando o presidente Donald Trump ordenou que a procuradora-geral Pam Bondi solicitasse a abertura desses arquivos, até então confidenciais. O movimento veio após críticas de aliados que acusavam o governo de falta de transparência no caso. O material que o Departamento de Justiça quer tornar público é apenas uma fração dos milhares de documentos relacionados ao processo de Epstein. Grande parte já está sob custódia das autoridades, mas pode nunca ter chegado ao conhecimento do júri. No começo do mês, o DOJ já havia afirmado que não encontrou provas de que Epstein mantivesse uma lista de clientes ou que tivesse sido assassinado, descartando novas divulgações. No entanto, diante da repercussão negativa, Trump decidiu agir e pediu à Procuradoria-Geral que liberasse todo e qualquer depoimento relevante ao caso. A recusa da justiça americana em liberar os documentos do caso Epstein escancara mais uma vez como o sistema protege as elites enquanto nega transparência e justiça às vítimas. Quando uma juíza federal diz que suas mãos estão atadas para revelar detalhes sobre uma das maiores redes de abuso e tráfico sexual da nossa era, o que ela realmente está dizendo é: os poderosos têm privilégios que a verdade não tem. Esse caso nunca foi apenas sobre Jeffrey Epstein, é sobre um esquema organizado que envolveu alguns dos nobres mais influentes do planeta. Ao bloquear a divulgação de provas que poderiam expor essa rede, o sistema reforça uma realidade perversa. Crimes contra crianças são perdoáveis quando os criminosos têm dinheiro, poder e amigos no alto escalão do governo. Enquanto isso, vítimas são silenciadas e a sociedade é obrigada a engolir a velha máxima de que justiça é um privilégio e não um direito. E a alegação do Departamento de Justiça de que não existe uma lista de clientes, uma piada de mau gosto. Epstein mantinha propriedades luxuosas, jatos particulares e uma equipe de facilitadores internacionais para o seu esquema de tráfico. A ideia de que ele operava tudo isso sem registro é tão ridícula quanto dizer que um banco não anota seus correntistas. Sabemos como redes criminosas funcionam. Elas documentam, controlam e protegem seus interesses, a menos, é claro, que alguém queira que esses registros desapareçam. A morte conveniente de Epstein na prisão, oficialmente classificada como suicídio, eliminou a principal fonte de informações sobre sua rede. Sua morte ocorreu em circunstâncias altamente suspeitas, incluindo falhas simultâneas de câmeras de segurança e a ausência de guardas. A recusa em investigar adequadamente essas circunstâncias e em divulgar documentos relacionados sugere um esforço coordenado para encobrir a verdade. O impacto psicológico nas vítimas de Epstein é devastador. Muitas dessas mulheres, violentadas quando ainda eram meninas, viram seu algoz morrer antes de enfrentar a justiça, e agora assistem ao mesmo sistema judicial que falhou em protegê-las ser cúmplice de seus abusadores. Essa não é apenas uma traição às vítimas, é um sinal alarmante para todas as sobreviventes de violência sexual. Quantas deixarão de denunciar seus agressores ao perceberem que instituições parecem projetadas para blindar os poderosos e não para defender os vulneráveis? O caso Epstein vai muito além de um mero escândalo de abuso. Ele desnuda os mecanismos podres de uma elite que opera na sombra, onde chantagem, conluio e proteção mútua são a regra, quando figuras influentes da política, do mundo corporativo, das universidades e da mídia estão potencialmente envolvidas em redes desse tipo, toda a sociedade paga o preço. Políticas públicas são distorcidas por interesses ocultos, decisões judiciais são contaminadas por relações de poder, e a imprensa, que deveria fiscalizar e informar, muitas vezes silencia ou minimiza escândalos que envolvem nomes importantes. Cada documento mantido em sigilo, cada testemunho suprimido, cada porta fechada à investigação pública não protege apenas criminosos individuais, mas todo um sistema corrupto que perpetua a desigualdade perante a lei. O resultado é uma erosão catastrófica da confiança popular. Quando as pessoas passam a enxergar a justiça como um clube privado para privilegiados, a própria ideia de democracia se esvai. O que resta é o cinismo generalizado e a pergunta que não quer calar: em quem podemos confiar
quando as instituições que deveriam nos proteger estão tão comprometidas. O precedente estabelecido por essa decisão é extremamente perigoso. Ele efetivamente cria um modelo onde crimes cometidos por redes de elite podem ser encobertos através de procedimentos judiciais técnicos e alegações de interesse público. Isso pode encorajar outras redes criminosas, sabendo que, se forem descobertas, o sistema judicial pode protegê-las se tiverem conexões suficientes. A manipulação da opinião pública acontece quando informações cruciais são escondidas sob o pretexto da proteção ou sigilo. Ao controlar o que as pessoas podem saber sobre crimes cometidos por elites, o governo não apenas protege os poderosos, mas define quais verdades são aceitáveis. Isso distorce a realidade e impede que os cidadãos formem opiniões reais sobre seus líderes e instituições. Sem o acesso aos fatos completos, as pessoas são levadas a aceitar narrativas parciais, enquanto os verdadeiros responsáveis permanecem impunes. A recusa em liberar os documentos do caso Epstein expõe com clareza o verdadeiro papel do Estado. O que deveria ser um sistema de justiça imparcial transformou-se num mecanismo de proteção para a classe dominante, confirmando o princípio libertário de que o poder estatal sempre acaba servindo aos interesses de quem o controla. Essa distorção não é acidental, mas estrutural. Quando juízes e promotores dependem do aparelho estatal para seus cargos e privilégios, naturalmente protegem o sistema que os sustenta, mesmo que isso signifique enterrar a verdade e negar a justiça. O resultado é uma justiça de duas categorias, uma para os conectados ao poder e outra para os indivíduos normais. A resposta libertária a essa corrupção sistêmica não passa por reformas ilusórias, mas por uma transformação radical. Num sistema de justiça verdadeiramente privado e competitivo, tribunais que protegessem criminosos perderiam rapidamente a credibilidade e deixariam de existir. A arbitragem voluntária e os tribunais baseados em reputação criariam incentivos opostos aos atuais, onde transparência e imparcialidade seriam requisitos para a sobrevivência, não opcionais. Casos como o de Epstein mostram por que o monopólio estatal da justiça é tão perigoso. Num sistema descentralizado, seria impossível uma rede criminosa comprar ou intimidar todos os possíveis árbitros. A competição entre diferentes modelos de justiça criaria anticorpos contra a corrupção que hoje infecta todo o sistema. Enquanto o Estado mantiver seu monopólio judicial, no entanto, as vítimas continuarão em segundo plano e os poderosos seguirão acima da lei. A arbitragem privada e os tribunais de reputação seriam muito mais eficazes em lidar com casos como o de Epstein. Esses sistemas dependem da confiança pública para sua legitimidade, e qualquer tentativa de encobrir crimes ou proteger criminosos resultaria na perda imediata dessa confiança. A transparência radical seria uma característica natural de um sistema de justiça libertário, sem o poder estatal para classificar informações como sigilosas ou de segurança nacional. Todos os procedimentos judiciais seriam abertos ao escrutínio público. Isso não apenas garantiria que a justiça fosse feita, mas também que fosse vista sendo feita, algo essencial para mostrar a transparência nas decisões para a sociedade. A responsabilização individual seria outro benefício de um sistema descentralizado. Em vez de juízes com mandatos vitalícios protegidos pelo Estado, árbitros privados seriam diretamente responsáveis perante aqueles que usam seus serviços. Decisões que protegessem criminosos ou negassem justiça às vítimas resultariam em consequências econômicas imediatas para esses árbitros. A investigação privada também seria muito mais eficaz do que as investigações estatais. Detetives privados e firmas de investigação competindo por clientes teriam incentivos muito mais fortes para descobrir a verdade do que agentes estatais que podem ter conflitos de interesse ou pressões políticas. A competição entre investigadores também garantiria que múltiplas perspectivas fossem exploradas. A mídia livre e descentralizada seria crucial para expor casos como esse. Sem regulamentação estatal da mídia e sem o poder do governo de classificar informações, jornalistas independentes teriam muito mais liberdade para investigar e expor redes criminosas. A competição entre diferentes fontes de mídia garantiria que histórias importantes não fossem suprimidas. A educação sobre direitos individuais também seria fundamental. Em uma sociedade libertária, as pessoas seriam educadas desde cedo sobre seus direitos naturais e sobre como protegê-los. Isso incluiria educação sobre como reconhecer e denunciar abusos, bem como sobre os mecanismos disponíveis para buscar justiça. A prevenção através da responsabilidade parental e comunitária seria muito mais eficaz do que a dependência da proteção estatal. Pais e comunidades que sabem que não podem depender do Estado para proteger suas crianças seriam muito mais vigilantes e proativos na prevenção de abusos. Em suma, o caso Epstein e a negativa em divulgar documentos relacionados demonstram a falência fundamental do sistema de justiça estatal.
A proteção sistemática das elites criminosas não é um bug no sistema, mas uma característica inerente de qualquer monopólio de poder. A visão libertária aponta para a descentralização, a competição e a responsabilidade individual como as únicas vias para garantir que a justiça seja verdadeiramente cega. É tempo de reconhecer que a justiça não pode ser garantida por aqueles que têm interesse em proteger o sistema que os beneficia, e que apenas por meio da liberdade podemos criar um ambiente onde a verdade prevalece sobre o poder. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!